pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, porque hoje nós vamos falar de relações ecológicas. Mas antes, vamos lá para aquela historinha para você conhecer e entender melhor aí a importância dessas relações ecológicas que existem entre os seres vivos, tá certo? E para iniciarmos essa aula, vamos conhecer primeiro os superpredadores, que de tempo em tempos eles voltam a ser astros de livros, de filmes, e eles despertam assim nas pessoas sentimentos de temor, né, também de admiração, e eles estão aí no topo da cadeia alimentar, que são os tigres, os leões, os leopardos e os lobos, né? Nós também temos os tubarões de olhos frios e assassinos, e esses são alguns dos predadores que os escritores e os cineastas mais utilizam para estimular aí a nossa imaginação, apelando talvez para os sentimentos ancestrais da época em que os antepassados dos seres humanos viviam em florestas, em savanas, povoados aí por grandes carnívoros, né? Agora, os grandes predadores, eles estão de volta à cena, mas em artigos científicos que apontam impactos ambientais causados aí pela crescente redução de suas populações. Olha só você, né? Que já foi um terror, agora está fazendo falta, né? E um estudo internacional publicado recentemente pela revista científica Science, ele indicou o acentuado declínio das populações dos grandes predadores. E de acordo com esse artigo, a perda da espécie no topo da cadeia alimentar devido à ação humana, ela pode produzir grandes impactos aí nos ecossistemas terrestres. O estudo, gente, mostra que a diminuição das populações de predadores ela é muito maior do que as estimativas anteriores indicavam, e ela afeta diversos outros processos ecológicos aí no efeito que os cientistas eles chamam de cascata trófica, tá certo? E nesse efeito, as perdas ocorridas nesse topo das cadeias alimentares, eles vão causar fortes impactos em muitas outras espécies de animais e também de plantas. E de acordo com a agência FAPESP, um dos autores aí desse estudo, ele afirmou que temos agora evidências extensivas que os grandes predadores são altamente importantes na função da natureza dos oceanos mais profundos, das montanhas mais altas e dos trópicos do Ártico. E entre os exemplos citados aí nesse artigo, a remoção dos lobos no Parque Nacional lá nos Estados Unidos, ele levou a uma rápida alteração na população e no comportamento dos alces, por exemplo, que passaram a se alimentar em locais que antes eles nem frequentavam, por onde eles podiam ser atacados por esses lobos, e com isso o crescimento de certos arbustos, como gramíneas, elas diminuíram, o que resultou numa menor disponibilidade de alimentos para castores, provocando redução da sua população. E a reintrodução de lobos no parque, ela possibilitou a recuperação desses ecossistemas, que foi o que foi feito lá nesse Parque Nacional lá nos Estados Unidos. E esse texto que eu trouxe aqui para vocês é para que vocês entendam a grande razão para nós amarmos aí os superpredadores. Pois nesse artigo eles afirmam que o declínio dos superpredadores ele vai afetar os mais variados aspectos do ecossistema global, como o clima, o número de habitantes, a população, a fixação do carbono e até mesmo a propagação de doenças. Tudo isso é afetado porque é uma cadeia, né? E esse texto ele traz para nós também informações que a vida, né, a evolução das espécies biológicas, inclusive a nossa, que depende, né, precisamente aí dessas variações nas relações ecológicas, elas estão estabelecidas passo a passo ao longo do processo evolutivo. E nessa aula de hoje, nós vamos tratar dos mais variados tipos de relações entre os seres vivos. Vamos conhecer as relações que as populações de seres vivos elas mantêm entre si e também com o ambiente em que elas se encontram.
E com isso nós vamos dar um passo muito importante para preservar esse ambiente em benefício de toda a humanidade e de todos os seres vivos, tá? Então vamos lá conhecer aí essas relações ecológicas. Mas primeiro, o que seriam relações ecológicas? São as relações que existem entre seres vivos. E existem aí as relações, tanto relações intraespecíficas como relações interespecíficas. Elas podem ser benéficas ou não para esses organismos. Então, as relações ecológicas, elas podem ser classificadas da seguinte forma. Primeiro, segundo o nível de interdependência, que aí nós vamos ter as relações intraespecíficas, que são para seres da mesma espécie, ou relação interespecíficas ou heterotípicas, que são para os seres de espécies diferentes, tá certo? E o segundo são os benefícios ou os prejuízos que esses tipos de relação apresentam, né? Então nós temos lá as relações que nós chamamos de harmônicas, que é quando resulta aí da associação entre as espécies e ela é positiva, tá certo? Onde um ou os dois são beneficiados sem ter prejuízo nenhum entre eles. Mas nós temos também as relações chamadas de desarmônicas, ou seja, são relações ruins, né? Quando o resultado dessas relações for negativo, ou seja, né, se houver prejuízo para uma ou para as duas espécies envolvidas, esse tipo de relação a gente chama desarmônica, tá certo? E os tipos de relações que são intraespecíficas, harmônicas, a primeira delas é a sociedade, onde os indivíduos independentes, eles se organizam e também eles cooperam uns com os outros aí nos cuidados da prole e também na manutenção do grupo. O exemplo desse tipo de relação que eu trouxe para vocês acontece nas abelhas, nas formigas e nos cupins, tá? Eles são independentes, então não esquece disso. Diferentemente deles, nós temos as colônias, que são indivíduos associados anatomicamente e dependentemente, que eles vão repartir todas as funções aí na colônia, tá? O exemplo que eu trouxe para vocês são os corais. Eles não conseguem viver isolados, eles precisam estar juntos. Mas nós temos também, dentro aí das intraespecíficas, as relações desarmônicas, como o canibalismo, onde os indivíduos eles vão se alimentar daqueles da mesma espécie. Geralmente isso vai acontecer aí para controlar a população ou para garantir o aporte genético aí de cada um desses indivíduos, né? Por exemplo, aqui que eu trouxe para vocês é a fêmea das aranhas, né? Ela come o macho após a cópula. Já pensou que coisa bizarra? Ela se beneficia ali daquele macho e depois mata e ainda come ele, né? O negócio é meio estranho, né? Mas é um tipo de relação que existe aí entre seres vivos, tá? E um outro tipo de relação que nós temos aí dentro de organismos da mesma espécie é a competição, que é uma disputa entre os indivíduos da mesma espécie, que pode ser por território, pode ser por um parceiro sexual, pode ser por comida e vários outros aspectos aí, sempre há competição. Isso acontece, gente, em quase todos os tipos de espécie. Por exemplo, nos peixes de cativeiro, eles vão estar lá disputando por comida e eles acabam se matando, tá? Já nas relações interespecíficas, que são entre espécies diferentes, o que ocorre nas comunidades, a grande variedade de relação ecológica entre as espécies diferentes, né? Que ocorre desde interação em que o indivíduo ele de uma espécie se alimenta do outro, até mesmo a troca aí de benefícios entre indivíduos de espécies diferentes, tá? Então, alguns especialistas, eles costumam classificar as relações ecológicas interespecíficas em alguns tipos básicos, como competição, como interação trófica, mutualismo, comensalismo e inquilinismo, tá? Entre essas relações, a primeira que eu trouxe aqui para vocês são as relações harmônicas. A primeira relação harmônica entre espécies diferentes é o mutualismo, onde duas espécies são beneficiadas da associação que elas têm, que é uma associação muito profunda,
que se torna às vezes essencial para a sobrevivência desses organismos. Um exemplo que eu trouxe para vocês são os linkers, que eles são associados aí com algumas algas e fungos, tá? Outro tipo de relação que é harmônica entre espécies diferentes é o inquilinismo, onde uma espécie ela vai utilizar a outra como abrigo sem prejudicar ela, claro, né? Eles podem estar aí temporariamente ou permanentemente aí com esse indivíduo. Isso acontece muitas vezes com plantas que são chamadas de plantas epífitas, que eles moram sobre a copa das árvores, por exemplo, orquídeas, né? Tem esse tipo de relação. Nós temos também o comensalismo, que é quando uma espécie se beneficia dos restos de alimentos de uma outra espécie, como por exemplo, né, os urubus, que comem os restos aí das presas deixadas por outros animais, e também os crustáceos, que se alimentam aí da pele da baleia que já está quase morta, né? Um outro tipo de relação é a protocooperação, onde duas espécies envolvidas, elas vão obter benefícios, mas não é uma relação obrigatória, tá certo? A protocooperação não é obrigatória e as espécies elas podem viver de forma isolada. Um exemplo são os caranguejos, que eles vivem aí com algumas anêmonas no mar, mas não é um tipo de moradia obrigatória, tá? Eles podem procurar outro tipo de abrigo, tá? Vamos entender agora as relações desarmônicas entre espécies diferentes. A primeira que nós temos é o amensalismo, que é quando uma espécie ela evita o desenvolvimento de uma outra espécie, como por exemplo as raízes de certas plantas, elas vão liberar algumas substâncias tóxicas que vai evitar aí o crescimento de uma outra planta aí na região próxima dela, né? Isso é muito comum. Já o predatismo, que é um outro tipo de relação, é quando um animal predador ele caça e mata uma presa para se alimentar. Um exemplo, todo mundo conhece, é quando o leão está caçando um búfalo, né? Então ele está caçando para se alimentar. Temos também o parasitismo, que é quando um determinado organismo, né, que é chamado de parasita, ele vai extrair nutrientes de alguma espécie hospedeira que ele vai trazer prejuízo, né? Por exemplo, os vermes platelmintos, né? Eu tenho uma aula aí sobre isso. Eles vão habitar no intestino dos seres humanos e vão causar grandes prejuízos, tá? Então fica aí a dica para você assistir essa aula. Um outro tipo de relação que nós temos entre espécies diferentes é a competição, que ocorre uma disputa por recursos entre espécies diferentes, como também por território, por presa, por abrigo e muitos outros tipos de disputa. E o exemplo que eu trouxe aqui para vocês são os leões, que eles vão estar competindo aí por comida. Então, gente, as relações ecológicas são essas. As principais relações ecológicas que vocês precisam saber são essas. E se liga que todas essas relações ecológicas, elas já passam aí, já são recorrentes no Enem. Então, não esqueça, se você não conseguiu entender, reveja a aula, faça anotações para você conseguir gabaritar aí todas as suas provas, tá certo? Então eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos vocês e até a próxima aula. Tchau!